Bom, meus irmãos, sem mais delongas, porque já são 9h07, né? As horas estão... a gente está aqui conversando, mas as horas não param, né? Então, para não tomar muito o seu tempo e para que eu não fique aqui também muito tempo falando, vamos direto ao que nos trouxe aqui, que é justamente uma revelação da parte de Deus, para que possamos entender um pouco mais sobre o processo, sobre as etapas do processo do milagre. Amém? Mas antes disso eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você e gostaria de orar com você. Então, caso você possa, aí da sua casa, ou não sei onde você possa estar, se você puder orar, amém. Caso você não possa fechar os seus olhos, fique apenas em espírito de oração, para que em nome de Jesus, Deus possa cada vez mais conectar as nossas vidas através desta live, amém? Fechemos os nossos olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, queremos desde já, ó Deus, te agradecer por esta oportunidade a qual o Senhor nos dá, de nos unirmos, ainda que virtualmente, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, é a Tua Palavra que cura, é a Sua Palavra que liberta, é a Sua Palavra que restaura, é a Sua Palavra, ó Deus, que salva as nossas vidas, ó Pai. Então, nesta noite, eu me coloco ao seu dispor, ó Pai, como canal, não por merecimento, mas entendendo o tamanho da sua graça, entendendo o tamanho da sua misericórdia para com a minha vida nesta noite. E eu te peço, ó Deus, que nesta noite, por mais que seja uma simples palavra, mas que de igual modo o Senhor possa transbordar o seu amor, o seu cuidado e o seu zelo por todos nós, ó Deus. A Tua Palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E estamos aqui, ó Deus, para aprendermos um pouco mais da Tua verdade, através da Tua Palavra, Deus. Então nos abençoe, Senhor. Abra o nosso entendimento. Abra o entendimento, ó Deus, dos nossos irmãos nesta noite. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for compartilhado nesta noite, ó Deus, sirva de alimento, sirva de estruturação, sirva de força, sirva de consolo, sirva de orientação para a nossa caminhada em fé. É o que eu te peço, ó Deus, te suplicando, toma a frente para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou pedir gentilmente que vocês, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Essas lives que nós faremos agora no mês de junho, meus irmãos, em todas as quintas-feiras, elas são decorrentes a uma ministração que certa vez o Senhor me proporcionou ministrar, falando exatamente sobre o milagre, sobre as 4 etapas do milagre. Muitas pessoas pregam, muitas pessoas compartilham o conquistar o milagre. E isso é muito válido, isso é muito genuíno. Mas, infelizmente, nós pecamos quando nós não compartilhamos como o milagre acontece. E, infelizmente, justamente visando o milagre, mas sem entender o processo, muitas pessoas começam a se desmotivar, começam a desanimar na caminhada. E muitas das vezes estão muito próximas do milagre, mas por não entenderem o processo do milagre, acabam desfalecendo no caminho e comprometendo o resultado, que é o milagre. Vocês sabiam que o milagre, ele é resultado de um processo? Assim como eu disse na chamada para essa live, exatamente, o milagre ele é resultado de um processo. Aliás, tudo ao nosso redor é resultado de um processo. Por exemplo, a blusa que eu estou usando hoje,
é resultado de um processo de corte, de costura, um processo de seleção de tecido, um processo de simetria, um processo de gênero para saber qual público atender, público adulto, feminino, masculino, criança, enfim. Então, até chegar a este resultado, passou por um processo. De igual modo, um milagre. Muitas pessoas desejam um milagre, muitas pessoas almejam receber o milagre, só que infelizmente não entendem como o milagre acontece. Não entendem o processo do milagre. E por não entenderem, muitas das vezes acabam comprometendo o resultado, que é o milagre. Então, nesta ministração que eu fiz, certa vez, há alguns anos atrás, o Senhor me inspirou para compartilhar o processo do milagre, que basicamente se dividem em 4 etapas. A primeira delas é a que nós vamos ver hoje, que é o cenário de impossibilidade. Posteriormente, nós vamos ver as demais, que são o exercício da fé, a administração do tempo e a identificação do propósito. Então, já deixo aqui o convite para vocês, para que nas próximas quintas-feiras do mês de junho estejamos juntos aqui, neste mesmo horário, às 21 horas, todas as quintas-feiras, amém? Mas vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 38. Esse texto é o texto que vai nortear as 4 etapas do processo do milagre. Então, em todas essas quintas-feiras, eu vou fazer essa mesma leitura. Amém? Que diz assim, no versículo 26 de Lucas 1. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com suas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo Gabriel, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, meus irmãos, como eu bem mencionei antes, nessas 4 etapas nós teremos exatamente este texto aqui como referência, como base. E hoje vamos ver então o cenário de impossibilidade. O cenário de impossibilidade aparece exatamente aqui a partir do versículo 34, quando Maria diz ao anjo, responde ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum?
Esse questionamento de Maria se deu porque, apesar de Maria estar noiva, podemos dizer desta forma, prometida para José, só que Maria ainda não havia tido relações com José. Então, dentro da sua mente, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que ela conhecia, uma vida só poderia ser gerada mediante a união de um homem com uma mulher. Então, quando o anjo traz essa informação para ela, ela diz, mas como isso se dará, visto que não conheço homem, ou que não conheço varão, ou seja, eu ainda não me relacionei. Porque o verbo conhecer na Bíblia é um verbo que está atrelado ao verbo relacionar-se. Ou seja, quando nós falamos sobre conhecer biblicamente, nós também estamos falando sobre se relacionar. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, a palavra diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ou seja, quando o versículo começa dizendo e conheceu Adão a Eva, é a palavra dizendo que Adão se relacionou com Eva. Então, por isso, Maria fica surpresa e diz, como isso se dará, visto que eu não conheço o homem, ou seja, eu ainda não me deitei, para que eu possa dizer que este filho possa ser o filho de Deus. E aí o anjo revela o plano de Deus para ela. Não se preocupe, Maria, porque descerá sobre ti. O Espírito Santo, ele vai te cobrir com a sua sombra. E você, a partir de então, vai gerar aquele que será chamado Filho de Deus. Então veja que, na verdade, a impossibilidade de Maria, o cenário de impossibilidade, na verdade, não vinha diretamente dela, porque ela era sadia. Maria não era como Isabel, sua prima, cujo texto também citou aqui para nós, que antes era vista como estéril. Maria não era estéril como Sara, Maria não era estéril como Rebeca, Maria não era estéril como Raquel ou como a mãe de Manoá, Maria não era estéril como Ana, a mãe de Samuel, não, Maria era saudável, Maria tinha sua saúde, os seus órgãos reprodutores funcionando regularmente. Só que aí Deus permite e faz de uma forma da qual sairia, né? Da qual fugiria daquela caixinha da qual Maria estava acostumada, da qual Maria compreendia. E o anjo diz, Maria, não se preocupe, porque sobre a sua vida acontecerá o inédito. Acontecerá o impossível. E qual é o impossível? O impossível é o Espírito Santo de Deus vir sobre a sua vida e gerar através de você o Salvador. Então Maria, como ser humano, estava diante de um cenário de impossibilidade. Ou seja, como? Eu não entendo como isso funciona. Eu entendo que na cabeça de Maria, Maria não compreendeu muito bem, mas disse, olha, eu não entendo muito bem, eu nunca vi isso, eu sei que Deus tem poder para fazer de mulheres estéreis saudáveis, né? Darem à luz, gerarem os seus filhos. Mas dessa forma, conjecturando para que vocês entendam, dessa forma eu nunca vi, eu não entendo, mas eu me coloco ao dispor para viver o inédito, para viver o impossível, para viver o cenário de impossibilidade. É claro que aqui para Maria o cenário de impossibilidade veio de uma forma benéfica. Mas e quando o cenário de impossibilidade vem em nossas vidas de maneira completamente devastadora? O cenário de impossibilidade, meus irmãos, é o que sempre precederá o milagre. Todo milagre, ele é precedido por um cenário de impossibilidade. Se você quer viver um milagre, tenha certeza, antes do milagre, você terá que passar pelo momento, você terá que viver um cenário de impossibilidade. Não existe na Bíblia, não existe na palavra de Deus qualquer milagre realizado sem que antes houvesse um cenário de impossibilidade.
E o cenário de impossibilidade é a primeira etapa das 4 que nós veremos durante todas essas quartas-feiras no mês de junho, aqui através do meu canal no Instagram, a partir das 21 horas. Só que talvez você possa dizer assim: Joey, me explique mais, mostre-me um pouco mais sobre o cenário de impossibilidade. Eu vou te mostrar exatamente através da palavra. Por exemplo, em Lucas 1 mesmo, no capítulo 1, logo que você começa a leitura, você vai ver que Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista. E eles viviam um cenário de impossibilidade. Que cenário era esse? Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos. Apesar de Zacarias ser um sacerdote, ser descendente de Arão, apesar de Isabel também ser uma levita descendente de Arão, apesar deles serem tementes a Deus, apesar deles serem justos, irrepreensíveis, mas ainda assim Isabel era estéril. Isabel e Zacarias viveram um cenário de impossibilidade. E o cenário de impossibilidade muitas das vezes gera em nós vergonha. Porque na época, não ter filhos era uma vergonha, era como se a sua família estivesse sob uma maldição. Porque uma vez que o homem não tinha filhos, não gerasse filhos com a sua esposa, ele não tinha como dar sequência à sua linhagem, à sua família. Por isso, inclusive, é que surgiu a doutrina, surgiu o costume, a cultura de que os homens poderiam então aderir às concubinas. Assim como Eucana fez para com Penina. Ou seja, Ana, mãe de Samuel, era estéril, não podia ter filhos porque o próprio Senhor havia cerrado o seu ventre. Então Eucana, se utilizando da cultura, das possibilidades da época, adquire então uma concubina, para que então a sua descendência pudesse acontecer. Então Zacarias e Isabel não tinham filhos. Mas ainda assim, isso jamais os impediu de estar na presença de Deus. Zacarias, independente dele ter uma mulher estéril em casa ou não, a esterilidade de Isabel jamais o impediu de servir a Deus. Isabel, por mais que ela se visse naquele estado estéril, mas ela jamais impediu que sua esterilidade pudesse influenciar no seu caráter. Porque muitos de nós acabamos nos deixando levar pelos cenários de impossibilidades e acabamos assumindo uma reação, uma identidade que não é a nossa verdadeira identidade. Ana, por exemplo, mãe de Samuel, se tornou uma mulher amarga. E ela mesma assume isso no texto. Então veja que Zacarias e Isabel eram um casal abençoados por Deus, mas nem por isso tiveram a bênção de serem livres, isentos, de viverem um cenário de impossibilidade. Então Deus abençoou, Deus abriu o ventre de Isabel, mas antes do milagre, antes que João Batista fosse gerado, eles tiveram de passar pelo cenário de impossibilidade. Lá no livro de João, capítulo 5, fala sobre o paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda, caso você possa ler futuramente, anote aí com você, você vai ver que ele estava paralítico há 38 anos. Há 38 anos sem andar. Há 38 anos dependendo dos familiares. Há 38 anos vivendo um cenário de impossibilidade. Até que certa vez Jesus apareceu na frente dele. Até que certa vez Jesus se apresentou na frente dele. E Jesus o curou. O curou de forma expressa. O curou de forma sutil. Chegou ali e perguntou: tu queres ser curado? Ele disse sim. Então levanta. Levanta, anda, toma a sua capa. Mas entenda que por mais fácil que tenha sido para Jesus, mas isso não impediu o paralítico, até então paralítico,
de viver o cenário de impossibilidade. A Bíblia, ela é regada, ela é regida por milagres. A sua vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Se você analisar a sua vida e ver todos os percalços que você já passou até aqui, você vai ver que a sua vida é um milagre. Quantos já estiveram no seu lugar e não resistiram? Quantos estiveram em seu lugar e acabaram entrando em depressão? Acabaram chutando o pau da barraca, dentro de um vocabulário popular. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor te ajudou. Talvez a sua saúde não esteja 100%, mas o seu coração ainda está batendo. Talvez você ainda não ganhe o salário que você almeja ganhar. Talvez o seu emprego não seja o melhor emprego, o emprego que você sempre sonhou, mas a sua carteira ainda está assinada. Talvez a sua casa seja alugada, o tão famoso sonho da casa própria, de ter as chaves da casa própria nas mãos, ainda não tenha chegado na sua vida, mas você mora de aluguel. Deus está te sustentando para que você pague as suas contas, para que você pague o seu aluguel de maneira justa, de maneira digna. Então analise a sua vida hoje e veja que a sua vida já é um milagre. Quantas pessoas gostariam de ter um teto e não têm? Quantas pessoas gostariam de se locomover, mas estão prostradas em um leito a essas horas, num hospital em coma? Quantas pessoas gostariam de ter uma carteira assinada e não têm? Então, meus irmãos, nesta noite, entenda que a sua vida já é um milagre, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Algo que eu costumo dizer é que o milagre, ele não é apenas um exemplo, né? Quando a porta se abre. Não. O milagre, ele já começa quando, mesmo com as portas fechadas, ele mantém o pão de cada dia na sua mesa, de maneira digna, de maneira honesta. Ah, mas eu não tenho muito, mas Deus tem mantido o suficiente. Assim como ele manteve para o povo que tinha acabado de sair do Egito. Deus mandou o maná, as cordonizes. Era um milagre. Era Deus mantendo, era Deus provendo, assim como ele tem provido na minha e na sua vida. Um outro caso sobre um cenário de impossibilidade está descrito lá em João 9. Que é a cura de um cego de nascença. Esse cego, a palavra diz que já nos deixa entender que ele já tinha uma certa idade para responder socialmente pelas suas atitudes. Então ele já era praticamente um adulto. Só que a palavra diz que ele era um cego de nascença. Ou seja, todos os aniversários dele, ele passou cego. Ele nunca viu o raiar do sol. Ele nunca viu a cor branca de uma pomba. Ele nunca viu o brilho dos olhos de sua mãe. Ele nunca pôde ver o sorriso do seu pai. Ele nunca pôde se ver no espelho o próprio reflexo, porque desde que ele nasceu com essa limitação, com essa deficiência. Ele era cego de nascença. Ele não ficou cego por um acidente, ele não ficou cego por questões de idade, não. Ele ficou cego, ele já era cego desde nascença. Ou seja, desde nascença ele já convivia com um cenário de impossibilidade. Até que, de igual modo, Jesus apareceu na frente deste cego para lhe abrir os olhos.
até que Jesus se apresentou diante dele. Ou seja, aquele cenário de impossibilidade que estava sobre a vida dele desde a nascença não foi nada diante do poder de Deus, diante do poder de Jesus. Então entenda que o cenário de impossibilidade que você está passando não é nada diante de Jesus. E você pode dizer, mas se não é nada diante de Jesus, por que que ele não vem? Por que que ele não intervém na minha situação? Por que que ele não dá um basta? E nós vamos ver isso nas lives posteriores, mais especialmente na administração do tempo. Mas seja como for, meus irmãos, entenda que Jesus ele tem poder. Deus ele é a fonte de poder. O Espírito Santo de Deus é um Espírito poderoso para vir e nos confortar, nos fortalecer, nos estruturarmos para que nós consigamos nos manter de pé neste cenário de impossibilidade. E eu queria dizer algo muito importante. Talvez você possa dizer assim, mas Joy, será que este problema está acontecendo comigo porque eu estou servindo a Deus? Porque antes de eu servir a Deus, era tudo às mil maravilhas, você que pensa. É porque, na verdade, hoje você está tendo um entendimento maior do poder de Deus. Então, a sua exigência passa a ser uma exigência maior. Você exige mais de quem pode mais. Então, você olha para a sua situação e você acha que Deus tem o dever de mudar o seu cenário. Mas não. Ele é soberano. Ele é criador, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono da vida e da morte, é ele que decide tudo. E se no momento você ainda está passando por um cenário de impossibilidade, dependente da área da sua vida, entenda que ele está permitindo, mas não se engane, porque apesar dele estar permitindo, ele não vai jamais te deixar só. Não, não. Ele vai estar com você, te sustentando, te estruturando, segurando nas suas mãos, te confortando. Quando você chorar, ele vai estar com você secando as suas lágrimas. Quando você cansar, ele vai estar com você renovando as suas forças. Aleluia! Aleluia! Mas aí você pode dizer, poxa, será que não é porque eu me tornei cristã ou cristão? Não. Porque, na verdade, o cenário de impossibilidade, ele acontece para todos, independente de sermos cristãos ou não. Independente de sermos cristãos ou não, o cenário de impossibilidade é para todos, assim como o milagre também é para todos. E você pode pensar, como assim o milagre é para todos? Até para os ímpios? Sim. O milagre é para todos. O milagre é para o ímpio, o milagre é para o católico, o milagre é para o bandista, o milagre é para o candomblessista, o milagre é para o budista, o milagre é para o espírita, o milagre é para todos, porque o milagre, ele também provém da graça de Deus, meus irmãos. O milagre, ele provém da graça, e graça, como o próprio nome diz, é de graça. Mas para vivermos esse milagre, nós precisamos entender como ele funciona. Nós precisamos entender o processo do milagre. E uma comprovação disso está no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde Naamã, acredito eu que muitos de vocês já devam conhecer, foi curado por Deus. Quem foi Naamã? Naamã era um general assírio, que inclusive levantou batalhas contra Israel. E Deus, por sua vez, dentro de sua soberania, permitiu que ele muitas das vezes ganhasse, que ele fosse vitorioso. Mas ele não era cristão. Ele não era devoto a Deus. Naamã, ele era pagão. Naamã se dobrava, se rendia a outros deuses. Mas ainda assim, diante de um cenário de impossibilidade, crendo em Deus, Naamã foi curado. Naamã foi agraciado. E muitas pessoas podem pensar, mas ele se converteu depois da cura.
Se você analisar, se você verificar todo o texto de 2 Reis, você vai ver que a conversão de Naamã se deu quando ele viu que ele foi alvo de milagre. Mas para viver o milagre antes, ele precisou passar pelo cenário de impossibilidade. E isso é justificado, meus irmãos, lá no livro de Mateus 5, versículo 45, na parte B, que diz assim: porque ele, o Senhor, faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Então entenda que o sol, ele brilha para todos. Ele brilha para os cristãos, ele brilha para os ímpios, ele brilha para os pretos, para os brancos, para os pobres, para os ricos, para os fofinhos, para os magrinhos. Assim como quando a chuva vem, ela vem sobre todos. Da mesma forma, é a graça de Deus. A graça de Deus, quando ela quer se manifestar, ela se manifesta. Independente de quem você seja, independente do estado que você esteja, ela se manifesta. Então, meus irmãos, hoje nós estamos vendo que a primeira etapa para vivenciarmos o milagre é justamente entendermos o cenário de impossibilidade. Nós precisamos aceitar, nós precisamos compreender, entender que o cenário de impossibilidade não acontece na sua vida como um castigo. O cenário de impossibilidade não acontece na sua vida porque Deus esteja irado com você. O cenário de impossibilidade não acontece na sua vida porque Deus tem raiva de você ou porque Deus te esqueceu. Não! O cenário de impossibilidade faz parte do milagre. Se você almeja viver um milagre, esteja preparado, esteja preparada para também vivenciar o cenário de impossibilidade. Sem que haja o cenário de impossibilidade, deixa de ser milagre. Então aqui nós finalizamos a primeira etapa, conhecendo as etapas do processo do milagre. Hoje nós vimos aqui que todo milagre ele é precedido por um cenário de impossibilidade. Assim como Maria passou por um cenário de impossibilidade para gerar Jesus, o Filho de Deus, aquele que viria para nos salvar. Nós vimos aqui alguns outros exemplos, como o paralítico no tanque de Betesda, Zacarias e Isabel, o cego de nascença. Eu poderia citar muitos outros. Eu poderia citar Lázaro. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, era um cenário de impossibilidade. Eu poderia dizer sobre a questão de Pedro ter andado sobre as águas. De igual modo, foi um cenário de impossibilidade. Eu poderia falar sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, que passava por aquele cenário de impossibilidade há 12 anos. Meus irmãos, imagina, há 12 anos você passar por um mal físico, há 12 anos você lutar contra uma doença, há 12 anos o seu corpo passar por aquela hemorragia, há 12 anos você sofrer danos. Mas de igual modo, certa vez, Jesus apareceu na frente dela. Aliás, ela foi atrás de Jesus, na verdade, né? Ela soube que Jesus iria passar e ela pensou, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero dizer para todos vocês, pautado na palavra, o cenário de impossibilidade é algo extremamente necessário para o processo do milagre. Infelizmente, não temos como pular essa etapa. É a primeira etapa para que possamos viver o nosso milagre. Se você está vivendo um cenário de impossibilidade, meus parabéns. Apesar dos pesares, você já foi selecionado, você já foi selecionada, nós já estamos aptos para vivermos o milagre de Deus em nossas vidas. Jamais pense que o cenário de impossibilidade seja derivado de raiva ou da falta de amor de Deus
por nós, não mesmo. Lá em João 11, versículo 5, a palavra diz que Jesus, ele amava Marta, sua irmã Maria e também a Lázaro. Mas nem por isso ele impediu que o cenário de impossibilidade se estabelecesse naquela família, de acordo com a morte de Lázaro. Mas ainda assim, na presença de Jesus, ele chegou e mudou aquele cenário. E eu quero dizer para você nesta noite que o cenário de impossibilidade que você está vivendo, ele pode ser mudado, ele pode ser travado, ele pode acabar hoje, se você decidir ter um encontro com Jesus. Essas lives, elas estão sendo promovidas para trazer o entendimento, para trazer a maturidade, para trazer o processo do milagre de maneira racional para todos nós. E também é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de entendermos e conhecermos um pouco mais desse Deus que é grandioso, misericordioso, soberano sobre todas as coisas. É um soberano que ele pode reverter o quadro hoje, agora, em que você se encontra. Então, para você que entendeu o cenário de impossibilidade, que Deus verdadeiramente possa te abençoar. E que nas próximas lives nós estejamos juntos aqui novamente. Você que esteve presente comigo a todo momento, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos, os irmãos da igreja, diz, olha, o pastor Joey, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, ele está fazendo uma série de mensagens falando sobre o processo do milagre. Ele ministrou agora sobre o cenário de impossibilidade, vão ter mais 3 aí à frente. Então convide seus amigos, convide familiares, compartilha nos grupos da igreja, para que nas próximas lives estejamos todos juntos aqui aprendendo um pouco mais sobre as 4 etapas do processo do milagre. Amém? E agora eu gostaria de orar por você. Se você me permitir, eu gostaria de orar com você e por você. Eu não sei qual cenário de impossibilidade que tem se apresentado na sua vida. Eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema sentimental, emocional, eu não sei se é um problema espiritual, familiar, eu não sei. Até porque, eu até verificando aqui as pessoas, nós vimos que a nossa irmã Elaine está lá em Tóquio, né? Ela está lá no Japão. Então eu nem a conheço, mas Jesus conhece. Deus conhece. Então, neste momento, eu gostaria de me juntar a você em oração para finalizarmos esse momento, para que nós possamos clamar, pedir a Deus que o Senhor cada vez mais possa olhar por nós. Amém? Feche seus olhos onde você estiver, caso assim você possa fazê-lo, e oremos a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor nos dar essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra. A sua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ó Deus, muito obrigado pelo Senhor ter trago a nós, ó Deus, a libertação através do entendimento de como funciona o processo do milagre. Deus, nesta noite, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, eu quero te entregar a vida dos meus irmãos. Todos esses que estão aqui agora conectados, ó Deus, acompanhando essa live, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa transbordar o seu amor, que o Senhor possa se compadecer de nós, que o Senhor possa ter compaixão de nós neste momento, ó Deus. Senhor, eu te peço, olha para a vida dos meus irmãos, olha para a vida das minhas irmãs. Senhor, contempla o cenário de impossibilidade que cada um deles estão passando neste momento.
ainda que não diretamente, pode ser que seja um familiar, pode ser que seja um amigo, mas de igual modo, ó Deus, eu te peço que nesta noite o Senhor tenha graça, o Senhor tenha misericórdia, que em nome de Jesus nesta noite o Senhor possa olhar para nós, ó Deus, com um olhar diferente, com um olhar de pai que ama os seus filhos, com um olhar de criador que zela pelas suas criaturas, com um olhar de Deus que se compadece, ó Deus, pela luta e pelos problemas que os seus servos passam. Deus, nesta noite nos reunimos, ó Deus, debaixo da Tua palavra, não para brincarmos, não para adquirirmos likes, não para adquirirmos comentários e compartilhamentos, não, mas nos reunimos aqui, ó Deus, para justamente trazer a verdade das Escrituras, dizer que o milagre existe sim, mas o milagre jamais será vendido, o milagre jamais será negligenciado, porque nós precisamos entender o processo, como o milagre acontece. Então eu te peço, Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, que tudo aquilo que foi dito aqui, ó Deus, seja como uma semente plantada na mente, na alma, no espírito, no coração dos meus irmãos, que quando eles se verem diante de um cenário de impossibilidade, que eles possam lembrar que diante de um cenário de impossibilidade o Senhor sempre aparece, o Senhor sempre chega na hora, e ainda que o Senhor ainda não tenha chegado, ainda que o Senhor não tenha verificado um momento propício para se manifestar, que o Senhor possa dar forças, que o Senhor possa segurar nas mãos dos meus irmãos, que o Senhor possa, ó Deus, sustentar os passos, que o Senhor possa sustentar o fôlego de vida, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, o pão de cada dia, que o Senhor possa sustentar os sonhos, os projetos. Senhor, não deixa os teus filhos se frustrarem, não deixa, Senhor, os teus filhos, ó Deus, se desanimarem nesse processo. Sustenta. Se eles estiverem passando pela fornalha, passa com eles, Jesus. Se o mar estiver fechado, abra o mar para que o teu povo, para que os teus filhos possam passar, ó Deus. Senhor, eu te peço, Jesus, eu te clamo, eu te suplico, ó Deus, nesta noite, na noite deste dia chamado hoje, em nome de Jesus, ó Deus, olha para os teus filhos, olhe para nós, ó Deus. Não que mereçamos, mas levado e direcionado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor.